Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mário Rolê, professor de Física. Estamos aqui hoje para estudar um pouco de eclipse. Talvez, gente, um dos fenômenos mais lindos da natureza. Eu mesmo adoro o eclipse. Ocorre todo ano? E aí, quando é que ocorre? Demora muito? É raro? É comum? Essas são as perguntas, né, que a gente vai tirar hoje. Vem aqui comigo, gente. Existe dois tipos, né, de fonte de luz, tá? A fonte de luz, ela pode ser extensa, grande, enorme, extensa, ou ela pode ser pontual. Ou seja, o que é uma fonte pontual? Ah, Mário, pontual é aquela fonte que não se atrasa. Não, não é isso não, tá? Pontual é quando ela é um ponto, gente, tá? Vamos imaginar o seguinte. Isso aqui é um anteparo, né? Aqui é onde a luz vai chegar, uma parede, e aqui é um objeto. Quando a fonte é pontual, a luz vem, bate nele, não é? E vai criar aqui, pessoal, a sombra dela. Quando isso acontece, quando a fonte é pontual, essa sombra que ocorre aqui, gente, ela é chamada de sombra ou ela é chamada de umbra. Aí vocês escolhem, tudo bem? Agora, quando a fonte é extensa, aí a coisa muda um pouco de figura. Observe, a fonte de luz, ela vai projetar a luz em cima, mas também vai projetar a luz embaixo. Ela vai projetar a luz em cima, mas também vai projetar a luz embaixo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter, gente, uma parte, né? Digamos, uma sombra mais escura, digamos assim, né? Que a gente vai chamar de sombra. E vocês já viram aquela sombra clarinha, fraquinha? Essa sombra clarinha, vocês vão chamar de penumbra. Ou seja, a parte mais escura é chamada de sombra. Essa parte aqui do meio, sombra. Agora, essa parte aqui de fora, penumbra. Professor, qual é a diferença de umbra, né, sombra, ou penumbra? Quando for penumbra, tá escuro, mas você ainda vê alguma coisa. Quando ela é, na verdade, sombra, ou seja, você não vê nada. Você bota a mão assim na frente, não vê nada. Você quando tá de noite no seu quarto, tá tudo desligado. Se você botar a mão assim na frente, você não vê nada. Isso é chamado de sombra. Então, sombra é ausência total de luz. Penumbra é ausência parcial de luz. Vem aqui comigo, Agora, todo mundo quando estuda esse assunto, infelizmente, gente, já entra aqui, Isso, na verdade, não deveria acontecer. A gente deveria entrar aqui, para vocês entenderem. Vamos imaginar o Sol, tudo bem? Agora, vamos imaginar você vendo a Lua, né? O plano de órbita por cima. O que está acontecendo? Os raios solares, quando ele sai do Sol, não é? Ele vai criar uma sombra na Lua. Concorda comigo? Ele vai criar aqui uma sombra na Lua, se a Lua estiver desse lado. Vai criar aqui uma sombra na Lua. E a Terra também vai criar uma sombra, não é? Então observe. Quando a Lua passa na sombra da Terra, tem um eclipse. Aí você fala, poxa professor, se ele está orbitando aqui, então a Lua passa na sombra da Terra todos os dias. Então era para ter eclipse todos os dias. Não, não é. Porque, na verdade, gente, essa órbita ela não é totalmente alinhada, tá? Na verdade, a órbita da Lua ela é assim, ela é meio inclinada em relação à Terra. Ou seja, quando a Lua cria uma sombra aqui e a Terra cria uma sombra aqui, necessariamente a Lua não vai passar na sombra da Terra. Isso só vai acontecer, pessoal, quando os três se alinharem, todos os três estiverem nessa linha. Isso aqui, gente, é chamada linha de nodos. Ou seja, quando é que ocorre o eclipse? Quando estão, né, nas linhas de nodos. É agora que você tem que se ligar. Observe. Existem, na verdade, 3 eclipses, tá? O eclipse solar, o eclipse lunar e o eclipse anular. Vamos entender ele daqui a pouco. O que é o eclipse solar? É o melhor, é o mais raro, acontece de vez em quando. Ele ocorre, gente, quando a Lua, né, ela bloqueia alguns raios do Sol, gerando na Terra uma sombra. Então, por exemplo, o raio da luz do Sol vem aqui, o raio da luz do Sol vem aqui e vem aqui. Essa parte aqui, essa sombra onde ocorre, isso aqui, gente, é chamado, onde eu estou pintando aqui de branco, isso aqui é chamado penumbra. Essa parte que está de vermelho mais escura é chamada de umbra. Então, bora lá comigo, gente. Isso aqui, gente, é a umbra. Professor, o que é a umbra? É a sombra. E o que é que ocorre na sombra?
o eclipse total. Gente, durante o dia fica tudo noite, escurece completamente. Usa um óculos especial quando está no início do eclipse ou no final do eclipse. Não é óculos de sol, hein, gente? É um óculos especial para ver eclipse. Beleza? Outra coisa interessante, nessa parte aqui, na verdade, é uma parte de quê, gente? De penumbra. E nessa parte de penumbra ocorre o eclipse parcial. Ou seja, é como se fosse assim, ó. Quando tá a entardecer, repare, umas 5 horas da tarde. Observe que tá querendo ser noite, mas ainda tá claro, tá naquele meio termo. É isso que é a penumbra. Quando você tá na sombra mesmo, é como se você estivesse de noitão mesmo. Imagine durante o dia, né, gente? E isso tem à noite. Rapaz, é sensacional. Outra coisa importante é o seguinte, quando a lua, né, tá entre o sol e a terra, ou seja, tá na frente, essa lua é especial, é chamada de lua nova. Gente, esse eclipse, ele é raríssimo, ele é muito raro. Ele geralmente ocorre mais no mar. Geralmente quem consegue ver ele, pessoal, é apenas algumas cidades, não é? Já o eclipse lunar, por outro lado, o que é que ocorre? O eclipse lunar é a Terra que cria uma sombra. Então repare, o Sol quando está aqui, gente, ele cria uma sombra. Então observe, ó, essa região aqui é uma região chamada região de penumbra. E essa região aqui é chamada de umbra. Então, galera, se a Lua ela está na região de umbra, ocorre o eclipse total. Esse eclipse aqui é bem sem graça. Tem graça, mas é sem graça. Olha que viagem. Ele ocorre na lua cheia. Essa lua, gente, tá? Esse eclipse ele é muito comum. Para vocês terem noção, esse eclipse, gente, ele ocorre aproximadamente 2 vezes por ano. Né? Todos os anos ocorre 2 vezes. O daqui ocorre, sei lá, às vezes leva uma década, uma semana, sei lá, um século. É muito raro. É difícil você ver o eclipse solar. Já o eclipse lunar ocorre sempre. Gente, esse eclipse aqui, a metade do planeta Terra consegue observá-lo. Então não é uma coisa tão exclusiva. Esse eclipse leva aproximadamente 2 horas. O daqui leva 7 minutos. Olha que viagem. O daqui é comum e o tempo é longo. O daqui, gente, é muito rápido. Ele é muito raro. 7 minutos. Agora é aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. O nosso planeta, aqui está o Sol. Beleza? Beleza. Todo mundo sabe que o Sol, né, a Terra, ela gira de maneira elíptica em relação ao Sol. Agora, o que pouca gente se liga é isso aqui, ó. Preste atenção agora. Se você imaginar aqui o planeta Terra, e se você imaginar a Lua, bora botar a Lua aqui, cor. Bora botar a Lua sendo lilás. Se você imaginar aqui sendo a Lua tem órbita que fica mais longe do Sol e órbita mais perto do Sol. Se o eclipse solar acontecer quando a Lua está perto do Sol, é o eclipse, gente, no caso solar total, não é? Ou seja, a coroa solar, imagina que o Sol, ele vai fechar exatamente com a Lua. Ou seja, você só vai ver o anel de fogo. Agora, se ele estiver aqui, gente, no perileu, mas se você estiver aqui no apogeu, ou seja, na parte mais longe, e ocorrer o eclipse, o que é que ocorre? Aqui está a luz do Sol, você vai ter que tampar um pouquinho só o Sol. Então você não vai ter um eclipse total, você só vai ter eclipse parcial. Quando só ocorrer eclipse parcial, é um eclipse anular. Beleza, galera? Não é difícil, é fácil. Tá? Quando o eclipse ocorre com a Lua no apogeu, na parte mais longe, é um eclipse chamado anular. Esse eclipse, ele é muito raro, ele é lindo, ele é maravilhoso. Esse eclipse aqui é muito comum. É bonitinho, a Lua fica vermelha, beleza. Mas o daqui é mais legal, né? O dia vira noite. Imagina as civilizações antigas nesse eclipse. Imagine. Uau! Gente, é só isso aí, tá? Que é a aula de eclipse. É muito simples, é muito fácil.
Espero de coração que vocês tenham entendido. Pessoal, muito obrigado, gratidão e até a próxima aula. Fala, meus amores, tudo bem? Eu sou o professor Isaac Lago, professor de filosofia, e agora falaremos um pouquinho sobre a filosofia moderna. Para falarmos de filosofia moderna, é bom contextualizar dentro do que o INEP, que é o órgão responsável por toda a construção e elaboração do Enem, também o resultado posterior, que certamente será um momento de imensa alegria quando pelo SISU você começar a realizar o seu sonho, no que o INEP nos aponta como competências e habilidades em ciências humanas. Chamar a atenção aqui que nós estamos transitando entre as competências de número 3, 4 e 5. Competências que abordarão a necessidade de um entendimento político, de uma compreensão da construção desse lugar comum, a ideia aí de sociedade é muito forte, e também abraçado a necessidade de compreender o processo do conhecer, que tecnicamente na filosofia nós chamamos de epistemologia, e falaremos já já. Amores, quando nós falamos de filosofia moderna, guarda isso aí. Dois pilares, eles são centrais. Primeiro, o pilar político. É por isso que teremos autores na filosofia vinculados a uma concepção tradicional chamada de autores utopistas. Depois, teremos a figura de Nicolau Maquiavel, na sequência os contratualistas, e fecharemos esse bloco político moderno trazendo a figura de Montesquieu, importantíssimo no processo da divisão funcional dos poderes. Do outro lado, no outro extremo, a questão epistemológica, onde nós teremos, por um lado, os autores do racionalismo, também os autores do empirismo, e já no século XVIII a figura de Immanuel Kant, que será o autor do criticismo, onde ele irá substituir o ou, princípio de negação, pelo i, princípio de inclusão. Por isso a ideia de um terceiro incluído. Daqui a pouquinho chegaremos lá, daqui a pouquinho conversaremos. É bom ressaltar que a modernidade nasce para a filosofia a partir de movimentos vinculados a uma crença humanista. Lembra que esse movimento ele caracteriza-se pela tirada da ideia de Deus enquanto centro e traz o centro do processo de existência ao próprio homem. Lembra que aqui, principalmente com Copérnico e a ideia do heliocentrismo, eu já não vivo mais numa crença em que o acaso irá me proteger se eu estiver distraído, mas eu tornar-me-ei, a partir de agora, responsável por minha história no mundo. Se por um lado a liberdade que a modernidade nos traz, ela é extremamente prazerosa, por outro lado ela vem abraçada de uma responsabilidade existencial, porque ninguém além de mim será responsável por minha história. Eu já não posso mais dividir ou responsabilizar uma verdade metafísica ou sobrenatural. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo brasileiro, o professor Leonardo Boff, que ele vai dizer que o deserto é a pátria da humanidade, que a modernidade foi a orfandade, a chance que a vida nos deu de tomarmos sobre nós mesmos o legado da responsabilidade da nossa vida. Mas vamos lá. Quando nós falamos de filosofia política moderna, é importante compreender que essa concepção ela subdivide-se em dois momentos. Eu tenho uma primeira concepção, que é a concepção tradicional. O que é que eu estou chamando aqui de concepção tradicional? É a concepção idealista. São autores que cronologicamente estão entre os séculos 16, 17, 18. São autores que são modernos cronologicamente, mas que na verdade a sua produção não é real, no sentido de como podemos construir sociedades possíveis. Eles projetam sociedades perfeitas. E esses autores, eles estão vinculados a um movimento chamados de utopistas. Quem são os autores utópicos ou das utopias? Primeiro, Thomas More, que mais ou menos em 1516 escreve um livro chamado Utopia. Depois a figura de Tommaso Campanella, que em 1602 escreve A Cidade do Sol, e a figura de Francis Bacon, que também vai transitar no campo epistemológico, inclusive vai ser o pai do modelo indutivo, que vai escrever em 1624, outros dizem que em 26, um livro chamado Nova Atlântica, onde quem deveria gerir a sociedade não seriam os políticos, mas os cientistas. Daí a ideia do saber é poder. Quando a gente segue um pouquinho, é bom lembrar que em 1513, com a obra O Príncipe, Maquiavel inaugura um novo movimento político na filosofia, que já não é mais um movimento ideal, mas real.
Ele vai dizer que o ideal seria que o príncipe fosse amado e temido. Porém, como ele não conseguirá conciliar essas duas realidades, ele então propõe que é mais seguro ser temido que amado para garantir o bom funcionamento. Aqui é importante lembrar que Maquiavel não escreve o Príncipe como uma obra para a sociedade civil. O Príncipe é uma obra política e Maquiavel faz questão de dizer que o mundo ou o universo político, o príncipe ele cria ali os seus valores morais, o que não significa dizer que esses valores podem ser reproduzidos pelo cidadão civil. É bom ter muito cuidado na leitura de Maquiavel e na solução das questões, porque Maquiavel escreve uma obra para ser lida em um universo que não é o civil. É bem interessante estar atento a cada detalhezinho, principalmente a ideia da virtude. Lembra que a virtude nele é o estabelecimento de uma meta e o alcance dela, e de repente o que se faz a partir da fortuna, que é a sorte, para se confirmar essa ideia de virtuoso que o príncipe precisa ter. Quando nós seguimos um pouco, chegamos nos contratualistas. Lembrem que são autores que defendem a necessidade de um contrato social, porém defendem a partir de princípios muito particulares. Lembra que o primeiro deles, Hobbes, muito próximo cronologicamente de Maquiavel, ele vai defender que a essência humana é ruim e que se o homem é ruim, é necessário criar algo capaz de frear a maldade humana para que o convívio possa acontecer. Por isso ele vai propor esse estado absoluto e o Leviatã, aquele que reúne todo o poder, pelo medo, gere a vida social. Para Hobbes, o pior estado seria aquele favorável à impunidade, porque a impunidade alimentaria o desejo de todos de fazer o que querem fazer, pois não temem as represálias por isso. Lembrem, em Hobbes, o medo freia a maldade. Quando a gente segue um pouquinho, a gente chega em Locke. Lembra que Locke é um autor que morre ali em 1704, ele já está no século XVIII, já está inebriado pelas luzes do iluminismo. Ele vai dizer que nascemos livres e que não por maldade, mas pelo excesso da liberdade podemos ferir o semelhante. Se eu não fui capaz de frear minha ação, eu também não sou capaz de me julgar. Por isso, o Estado como mediador. Lembra que em Locke 3 princípios são importantíssimos para a compreensão desse homem civil, desse homem pós-contrato. Direito à vida, a propriedade privada e a liberdade. Lembra que o Estado seria o mediador. Lembra que ele defende aqui a divisão dos poderes. Ele vai propor uma ideia de poder, e aí é bem interessante, bem bacana a gente observar que isso que vai ganhar forma plena em Montesquieu, em 1748, em Locke já aparece como poder executivo, legislativo e federativo. E o terceiro contratualista, a figura de Jean-Jacques Rousseau, importantíssimo. Rousseau, aquele que partirá da lógica de que o homem por natureza é bom. Não caiam num olhar simplista de dizer que a sociedade o corrompeu. Para Rousseau, a corrupção está na desigualdade social. Alguém herdou, não quer perder o que herdou, quem não tem quer ter, e o conflito se estabelece. Então, Hobbes, Locke e Rousseau, 3 autores contratualistas. E, por fim, a figura de Montesquieu, que trabalhará em que direção aqui? Trabalhará na direção de que é necessário a divisão e o bom funcionamento desses poderes. Em 1748, escreve o Espírito das Leis e propõe a divisão dos poderes. Se por um lado eu tenho o campo político, do outro lado eu tenho o campo epistemológico. Guarda aí, epistemologia, a teoria do conhecimento. Como eu conheço o processo da vida. Por um lado eu tenho os racionalistas, dá uma ênfase aqui a Descartes. É a crença que a razão levar-nos ao conhecimento. Por outro lado, eu tenho os empiristas, autores que defendem que nascemos sem nenhum conhecimento, tábulas rasas, folhas de papel em branco e que a experiência sensorial gera o conhecimento. Aqui eu tenho figuras importantíssimas como Bacon, pai do método indutivo, observo, levanto hipóteses, experimento e confirmo. Depois, a figura de Locke, tábula rasa, o mesmo da política aparece aqui também, e a figura de Hume com o hábito, costume, que gera uma crença. E, por fim, já no século XVIII, uma figura importantíssima, Immanuel Kant. Será o pai do criticismo. Kant atua no campo moral, falaremos em Kant também quando falarmos um pouco sobre a modernidade por sua influência, e no campo epistemológico ele vai ser pai de um movimento chamado de criticismo. Não é a razão, não é a experiência, é a razão e a experiência. Ele tira aí o ou, que é a exclusão, e traz o i, que é a inclusão, criando o terceiro incluído, Kant e criticismo.
Um beijo no coração, na próxima aula nos reencontramos. Fiquem bem. Olá, meu nome é Monique Lemos e eu tô aqui para falar um pouquinho com você sobre carreira, mercado de trabalho e como escolher a profissão ideal. Hoje eu queria falar sobre essa questão de escolher a profissão ideal. Existem dois aspectos que são super importantes na hora que a gente pensa em escolha da profissão. O primeiro deles é o autoconhecimento, né? A gente se conhecer um pouquinho e saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, quais são as nossas forças, o que a gente teria prazer em fazer, o que a gente não teria prazer em fazer e que ia trazer felicidade pra gente. Então, isso é um primeiro aspecto. E o segundo que compõe esse primeiro é você conhecer as possibilidades. Então, é muito complicado pensar em fazer uma escolha se você não sabe quais são as opções que você tem que escolher. E eu tenho certeza que você hoje não sabe quais são todas as opções de carreira, quais são todas as opções de atuação profissional que existem no mercado, porque existem muitas, existem milhares. Então, o que eu quero dizer pra você com isso é, primeiro, você com 17, 18, 19, 20, até 20 e poucos anos, não tem como ter um conhecimento profundo de você, porque autoconhecimento é uma busca contínua, é um processo que você vai se observando, você vai se percebendo e você vai aos poucos conhecendo cada vez mais de você. Um ponto importante, né, em relação a esse autoconhecimento é você experimentar coisas. É difícil você saber o que você gosta e o que você não gosta se você nunca fez aquilo. Pensa aí numa comida. Como é que você diz se você gosta ou não gosta de determinado alimento se você nunca provou? Então, esse processo, da mesma forma da parte externa, né, que é conhecer as possibilidades, como é que a gente pode dizer que a gente conhece todas as possibilidades, se existem milhares, e se daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, as coisas estarão diferentes e terão possibilidades diferentes? Hoje, as possibilidades que a gente tem no mercado são infinitas e diferentes, 100% diferentes do que os seus pais talvez viam na época deles. Então esse movimento ele é natural, não tem como a gente prever e não tem como a gente fazer um teste, estalar o dedo e se autoconhecer 100% hoje, nesse momento. E aí ficou confuso, não sei o que é que eu faço agora, então porque o que é que eu tô dizendo que não tem como eu escolher, porque esses dois aspectos importantes para a escolha profissional. Eu tô dizendo que não tem como eu saber agora, nesse momento, que é um processo constante. Você pode estar aí pensando, gente, e aí, Monique? Eu não tenho como escolher? E eu digo pra você, tem sim. Esse processo é um processo de observação, é um processo constante de você estar atento às possibilidades, de você se permitir experimentar algumas experiências que você acha que faz sentido pra você, em termos profissionais, em termos de carreira, e você ter esse olhar sobre você sempre. A sua escolha hoje é uma primeira escolha, mas você vai ter várias ao longo do tempo, várias oportunidades, várias coisas vão surgindo nesse período, a partir de agora, que você vai precisar estar aberto, vai precisar ter um olhar mais aguçado, ter um olhar mais cuidadoso, pra ver o que faz sentido e o que não faz pra você ir construindo a carreira. Você não decide a carreira agora, você constrói ela ao longo do tempo. Não necessariamente, eu já falei isso aqui, não necessariamente o curso que você escolheu é o que vai definir o seu caminho daqui pra frente, mas sim as suas experiências, o que você se permite explorar, o que você se permite se dedicar, o que você se permite estudar em complemento ao curso que você porventura tenha escolhido. Então eu só queria trazer esse contraponto para você ficar bastante atento, para você ter isso guardado assim no coração, porque não é uma escolha agora que vai definir tudo para frente. É um processo, é um aprendizado constante e precisa também ter esse olhar de querer experimentar, de querer conhecer, de se perceber, se cuidar também para construir essa carreira e daqui para frente você chegar onde você quer chegar, tá bom? Olá, galerinha da TV Enem! Professor Willa Michelig, tudo bem? Como é que vocês estão? Sei que vocês tiveram aulas maravilhosas nesses últimos dias, nessas últimas semanas e meses sobre redação. E espero contribuir e ajudá-lo da melhor maneira possível para que os senhores possam entender realmente o que é a gente, apesar que eu sei que vocês já sabem. E eu queria começar a nossa aula de hoje fazendo uma grande pergunta. Onde e quando surgiu a dissertação? Essa pergunta simples. Dissertação foi criada lá no humanismo em 1434, quando Fernão Lopes se tornou cronista mor do reino. Então prosa e dissertação argumentativa quer dizer a mesma coisa. Então você teve o trovadorismo, né? Você teve o humanismo, a transição do feudalismo para o mercantilismo, a transição do trovadorismo para o humanismo, a transição do teocentrismo para o antropocentrismo, Deus como sendo o universo, o homem como sendo o universo.
E esse pedaço entre um e ela, chamada de lacuna, nós vamos dar o nome de laicização da cultura. É o tempo que uma época cultural tem dentro de uma outra época para ter o fim. Exemplo muito disso é o filme da Xuxa, O Mistério de Fiorinha, né? Dá uma assistida lá que vocês vão ver o que é que eu quero dizer sobre laicização da cultura. E a nossa querida aula de hoje, não é que eu vou dar aula de conclusão, porque vocês já tiveram uma bela aula com os professores, mas eu quero falar sobre o agente. Mas para chegar no agente eu preciso relembrar qual é a estrutura de um texto conclusivo, tá? A conclusão de um texto dissertativo. Já sabemos que dissertação significa persuadir, e todo o tema do Enem, ele é um tema social, ou seja, o candidato que não problematiza o seu tema do Enem, ele perde grandes pontos em suas competências, tá? Então, falaremos o quê? O que é uma proposta de intervenção? Proposta de intervenção significa nada mais que dar para o texto o tratamento através de uma solução cabível, que não vá ferir os direitos humanos e que realmente solucione a problemática colocada em todo o texto. Todos os anos, né, cada tema, independente do Enem ou o vestibular, você tem que usar esse contexto. Sabemos que a única competência das 5 que tem dentro do Enem, a única responsável específica para um texto conclusivo é a competência número 5. Então essa competência número 5, ela nos traz algumas regras básicas. Será que você está lembrado? Eu sei que sim, porque eu confio na galera que deu aula para vocês antes do Willam, certo? Então, ó, 2 coisas básicas. Proposta de intervenção, elaborar a proposta de intervenção para a problemática abordada, respeitando os direitos humanos. E o que o corretor vai buscar no teu texto, meu amigo? Essas coisas básicas. Olha aqui, vem comigo. Ação, agente, modo, meio, efeito e detalhamento. Professor, que legal, eu já assisti essa aula. Vamos pegar mais uns bisuzinhos aí pra gente, né? Essa é a ideia. Então, ó, ação, agente, modo, meio, efeito e detalhamento. O que acontece com isso, professor William? Agente. Que tipo de agente é responsável para solucionar a problemática atribuída por quem faz a redação na sua introdução, conhecida como tese, tópico, frasal, tese, opinião de defesa, certo? O que é ação? Né? Qual a ação deve ser tomada pelo agente para solucionar a problemática? O que significa meio? O agente, através da ação, vai utilizar que recurso? De que forma? Qual o instrumento que ele vai utilizar para solucionar isso? Intuito. Qual o resultado que você espera? E o quinto, escolher um dos passos para aprofundar. Você escolhe um deles, né, para poder aprofundar. E vocês vão ver isso ao longo da aula, e nós vamos focar no final em alguns agentes importantes para vocês. Eu poderia citar aqui 80 agentes, mas não há necessidade para isso. É mais uma revisão de conclusão, e onde a aula central é vocês entenderem a função do agente, ok? Então, ó, eu tenho aqui os agentes: escola, mídia, indivíduo, governo, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério Público. Isso é um agente. Agente é um órgão ou uma instituição que tem para a sociedade civil ou a sociedade civil organizada um valor jurídico ou não jurídico, mas que tenha poder para que isso seja válido dentro do seu contexto. Qual a importância da ação? Ação: criação de políticas relacionadas ao criação de espaços físicos para quê? Disponibilização de palestras que informem a importância de... Tá vendo a ação? A ação é um meio, é uma forma que vai ser utilizada. Como eu vou fazer isso, tá? Por quê? Porque o meio, aí eu já tenho outros tipos de palavras, ó. Por meio de verbas governamentais, por meio de programas televisivos, mediante encontros semanais ou por intermédio de campanhas informativas, tá? Então isso são pré-lançamentos de como eu utilizo cada composição das 5, da competência número 5 de uma conclusão nota 1000, tá? O intuito: com o fito de propagar a importância da, com o fito de estabilizar a, com o intuito de erradicar a ou ao,
com o propósito de evitar que, de modo à vista, o pleno desenvolvimento do DADODI. Então aqui são chamados de indicadores de pensamento, né, que são cabíveis dentro da sua introdução para que você não esqueça de utilizar todos os passos possíveis, tá? Então, a minha conclusão, nota 1000, ela tem que começar com o conectivo, retomada da minha tese, um agente mais a solução do argumento número 1 ou da tese número 1, eu não sei como é que seus professores ensinaram isso, mais um agente, a solução da tese número 2, tá? E uma frase de efeito. Então quer dizer que a minha introdução, competência número 5, ela só vai estar pautada por nota 1000 se eu utilizar esses preceitos. Lembrando que aqui tem ponto, conectivo e vírgula, ponto, conectivo e vírgula, ponto e conectivo, vírgula. Então isso significa que os conectivos e as vírgulas é o que vão também pegar mais uma competência 2 e 3 para poder validar a nota máxima na competência número 5, que é a conclusão, certo? Então, expressões para criar conclusões e evitar aparecimento de novos argumentos no último parágrafo de texto. Então, tá aí, Em virtude dos fatos mencionados, por isso tudo, levando-se em consideração esses aspectos dessa forma, diante disto, dado exposto, diante do exposto, tendo em vista os aspectos observados e assim sucessivamente. São frases, né, que criam conclusões perfeitas. Escolhe alguma dessas e seja feliz, tá? Formas para continuar o parágrafo conclusivo. Somos levados a acreditar que, é-se levado a acreditar que, entendemos que, entende-se que, concluímos que, não use concluímos e nem conclui-se, porque seu texto é dissertativo e ele tem que estar na impessoalidade, que é na terceira pessoa, porque está dentro da regra da administração pública, certo? Então, eu tenho aqui, um modelo. Observa-se, portanto, isso aqui é chique, chamado de portanto deslocado, que o cidadão acaba sendo fortemente persuadido, tornando-se assim uma ferramenta usada por alguns para conseguir poder. De início, o Ministério da Comunicação, em parceria com a mídia, deve criar a TV aberta em horário especial para mostrar os projetos governamentais realizados por cada governante, para que assim a população fique ciente de seus representantes políticos estão fazendo pelo seu país. Além disso, o Ministério da Educação, junto com as escolas, deve, por meio de peças teatrais e palestras, incentivar os jovens a participar de movimentos sociais, a fim de gerar uma nação mais crítica e participativa, comprovando assim o pensamento do cantor Jimi Hendrix: para mudar o mundo você precisa antes mudar a cabeça. Olha que interessante? Então, desse modo é precioso a tomada de medidas para combater o avanço da problemática, sendo assim é dever do agente, detalhamento do agente, criar a ação para a causa número 1, além de realizar a ação da causa número 2. Isso deve ser feito por algum meio com fito de intuito. Somente assim retoma algum repertório e finaliza a sua conclusão. Olha que coisa legal! Uma introdução nota 1000. Junta tudo o que vocês viram e vocês serão felizes. Então agora vocês já sabem a importância do agente. O agente pode ser mídia, sociedade, governo, pode ser ONGs, pode ser Ministério Público, pode ser o que você colocar como uma instituição que tenha validade, seja da sociedade civil organizada ou do poder público, para que você possa validar. Então agora você já sabe o que é agente. Tudo isso que eu fiz aqui agora, neste momento, foi para vocês saberem o valor e o peso de um agente. Então quer dizer que eu tenho que abrir o agente para os meus lugares corretos. Galera, um beijo, um abraço, um forte abraço e vamos nessa! Fala galerinha, beleza? Como vocês estão? Meu nome é Ricardo Lopes. Hoje vamos falar de geometria plana a partir de triângulos. O que é o triângulo, na verdade? Uma figura geométrica plana com 3 lados e 3 ângulos. Vamos falar agora dos elementos. É o seguinte, inicialmente vamos falar dos vértices. Então eu tenho aqui vértice A, tá vendo? Vértice B e vértice C. Vamos falar dos lados. Eu tenho o lado AB, que eu posso representar AB ou a letra Czinho aqui. O BC, que seria o Azinho, ou o AC, que seria o Bzinho, tá bom? Então tá aqui escrito para vocês. Ângulos internos, eu tenho o A, o B e o C. Tá vendo o chapéu em cima? Também poderia ser letra grega, tá? Poderia ser alfa, beta, gama. E os ângulos externos eu tenho o A', o B', tá vendo? E o C', que vem a partir do prolongamento aqui, ó.
Eu prolongo, então eu tenho os ângulos externos também. Tá? Então, ângulos internos e ângulos externos e os lados e os elementos do triângulo. Propriedades. Primeira delas, soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180. Então, eu tenho aqui ó, o A mais o B mais o C, chapéu, tá vendo? Tem que dar 180. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Fechou? O ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes, ou seja, não vizinhos. O que eu quero falar com isso? Seguinte, ó, esse A' aqui, tá vendo? Esse A' é igual, o vizinho é esse aqui, ó. É igual a B mais o C. O vizinho aqui, ó, ou melhor, o C', tá vendo? É a soma dos internos não vizinhos. Então, ó, A mais B, tá? E o outro B' seria a soma, B' aqui, seria a soma com A mais C. Então, o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes, não vizinhos, tá bom? Classificação dos triângulos. A gente pode classificar o triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, equilátero. Se eu tiver 3 lados iguais, ó, logo os 3 ângulos internos serão o quê? 60, porque a soma vai dar x mais x mais x igual a 180, x vai dar 60, tá? Isósceles, 2 lados iguais e os 2 ângulos da base iguais também. Então, eu tenho o lado 1 é igual ao lado 1, esse ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa, e esse lado 2 aqui, ó, está à frente do ângulo diferente, que é o beta. Triângulo escaleno, 3 lados diferentes e 3 ângulos internos diferentes. Então, L1, L2, L3, alfa, beta e gama. Então, essa é a classificação quanto aos lados. Quanto aos ângulos é o seguinte, gente. A gente vai classificar ele quanto aos ângulos. Porém, tem uma relação que a gente usa os lados também para classificar quanto aos ângulos. Tá bom? Triângulo retângulo é todo o triângulo que você tem um ângulo de 90 graus, que a gente representa como esse quadrado e um ponto aqui, ó, que é extremamente importante na solução dos problemas, tá? de questões vestibulares. Então, quem está na frente a gente chama de hipotenusa, que é o Azinho, e esses dois são catetos. Tá? Então, eu tenho A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Tá? Isso aí é o teorema de Pitágoras. Eu tenho um acutângulo agora, o ângulo tem que ser menor que 90, ou seja, entre 0 e 90 é um ângulo agudo. Então eu tenho aqui ó, todos os ângulos menores que 90, aí eu tenho a relação dos lados para usar, para classificar com os ângulos. Então eu tenho que A ao quadrado é menor que B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí esse caso aqui eu não posso falar em teorema de Pitágoras, nem com hipotenusa, nada do tipo, porque não é retângulo, tá? Mas você pode utilizar essa lei aí. Obtusângulo é um ângulo entre maior que 90 e menor que 180, um ângulo obtuso. Então, o triângulo obtusângulo seria basicamente o triângulo que tem um ângulo maior que 90 e menor que 180. Segue essa lei aqui, ó, o A ao quadrado é maior que B ao quadrado mais C ao quadrado. E esse Azinho na nossa simbologia sempre é o quê? O maior lado, tá bom? Beleza, vamos para o próximo slide. A área do triângulo será falada pelo professor Rosivaldo. Relações métricas também. Vamos falar de semelhança de triângulo, gente. Ó, semelhança de triângulo é quando você tem ângulos, tá, iguais e lados proporcionais. Tá? Olha aqui, o triângulo 1 e o 2. Olha os ângulos deles aqui. Ó. Tudo que é desse aqui tem a letrinha normal e tudo que for outro triângulo da direita tem a linhazinha em cima. Tá? Então, se você vê que o A é igual a linha, o B é igual a B' e o C é igual ao C'. Tá? Ângulos iguais. E os lados são proporcionais. Se eu pegar esse ladozinho aqui, ó, A, dividido pelo A' é igual a B, dividido por B' é igual a C, dividido por C'. Isso vai dar uma constante de proporcionalidade. Tá? Se for semelhante, claro. E essa constante de proporcionalidade, quando ela é um valor diferente de 1, você está com semelhança de triângulo normal. Como ela é igual a 1, que é um subcaso, você tem um caso que ele é idêntico. É o triângulo congruente, que é o triângulo igual. Tá bom? Beleza. E aí, se você tiver dois ângulos iguais, você já garante que ele é semelhante. Então, se aqui for alfa, aqui também é alfa, e aqui beta, e aqui beta. Você garante que isso aqui é o gama, tá? Esses são triângulos semelhantes. 3 lados proporcionais, tá bom? Então, aqui você tem um A, B, C, e vamos dizer que você duplicou. A constante, nesse caso, eu estou adotando como 2, tá? Então, ficou 2A, 2B, 2C. Então, os lados são proporcionais. Essa constante de proporcionalidade eu adotei agora como 2. Então, eu garanto que o triângulo é o quê? Semelhante, tá? E se eu tiver dois lados proporcionais e o ângulo entre eles igual? Então, ó, esse lado A, proporcional a esse aqui, ó, K vezes A. O B, a mesma constante de proporcionalidade, KB. E esse ângulo aqui, ó,
seja igual a esse aqui, a abertura. Você garante que os triângulos são o quê? Semelhantes. Já o caso de congruente, congruente quer dizer o quê? Igual na matemática, né? São triângulos iguais, tá? Bom, aí se você tiver 3 lados iguais, você garante que ele é idêntico. Então, lado 1, lado 1, lado 2, lado 2, lado 3, lado 3. Então, é um triângulo idêntico, tá? 2 lados e o ângulo entre eles. Então, lado 1 igual a lado 1, lado 2 igual a lado 2, e essa amarração aqui de inclinação seja igual a... Pronto, você garantiu que ele é idêntico, ele é congruente. Se eu tiver 2 ângulos e o lado entre eles, então, essa abertura, ó, igual a essa abertura igual a essa abertura, e o comprimento aqui amarrado, ó, tem que ter esse comprimento. Você garante que o que? São triângulos idênticos, tá bom? Esse é o caso de congruência, enquanto você tem uma constante de proporcionalidade igual a 1, tá? Beleza. Isso aqui vamos falar em trigonometria, lei dos senos e cossenos. Vamos para o próximo tópico. Teorema das bissetrizes internas. Então, eu tenho um triângulo, tá? E eu tenho uma bissetriz. O que é bissetriz? Bissetriz é o segmento de reta que parte do vértice ao lado oposto, dividindo um ângulo ao meio. Então, isso é igual a isso. E aí você passa a ter uma semelhança aqui, ó, que esse x dividido pelo c é igual ao y dividido pelo b. Tá bom? O Teorema de Tales foi falado pelo nosso professor Alain aí na aula passada. Então, vamos falar agora de pontos notáveis de um triângulo. A palavra bico. Baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro. Baricentro, ponto de encontro das medianas. Incentro, encontro das bissetrizes. Circuncentro, encontro das mediatrizes. Ortocentro, encontro das alturas. Todo triângulo tem 3 dessas. 3 mediatrizes, 3 medianas, 3 bissetrizes e 3 alturas. O que é cada um delas? O que é mediana? Segmento de reta que parte do vértice ao lado oposto, dividindo o lado ao meio. O que é agora a mediatriz? É uma reta que vem do nada aqui, ó, cortando, dividindo ao meio, ó, de forma perpendicular, tá? Usei a que vem do nada, essa linguagem chula, tá? Para ficar mais simples. Beleza, altura parte do vértice, ó, segmento de reta que parte do vértice ao lado oposto, fazendo 90 graus, ó, perpendicular, tá bom? E por último, a bissetriz, eu acabei de falar. Então você tem um segmento de reta que parte do vértice ao lado oposto, dividindo um ângulo ao meio, tá bom? Essa é a ideia inicial. E aí tem algumas propriedades sobre isso, vamos falar a mais importante delas, que é a do baricentro. Quando eu tenho um baricentro, esse ponto de encontro das 3 medianas, tá vendo? De um triângulo, você divide de lados proporcionais aqui, ó. Essa parte que está ligada ao vértice, ela tem um dobro, ó, 2x, desse aqui, ó. Então, esse aqui chama de x, e esse aqui chama de 2x o comprimento. Como se tudo aqui, ó, sendo o valor de 3x, você tem x para esse pedaço aqui, 1/3 do valor, e aqui 2/3 do valor. Tá bom? Beleza, vamos adiante para fechar a teoria. Triângulos importantes. 4 triângulos bem importantes que usa para a gente fazer semelhança nas questões. Primeiro deles, todos são pitagóricos, tá? Todos em 90 graus, tá vendo? Todos 90 graus. Vamos lá. Esse aqui é o 3, 4, 5. 5, 12, 13. L, 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 raiz de 2. E esse aqui, 1, 2, raiz de 3. Triângulo pitagórico, os dois de cima, hipotenusa é sempre maior. 5 e 13, tá vendo? Se eu coloco aqui, ó, 6 e aqui coloco 8, quer dizer que os dois catetos estão duplicados na proporcionalidade, tá vendo? Então, eu vou duplicar a hipotenusa, aqui vai ser 10. Você ganha tempo com isso. Se aqui for 15, eu tripliquei. Aqui vai ser 36, eu tripliquei. Aqui eu vou triplicar também, vai dar 39. Então, você ganha tempo com isso, tá vendo? Aqui é a metade de um quadrado, gente, ó. Um quadrado, tá vendo? A metade de um quadrado. A diagonal é L raiz de 2. Exemplo, se isso aqui for 2 um lado, aqui for 2, ou seja, triângulo retângulo, em que um ângulo é 45 graus, o outro também vai ser 45 aqui, e a hipotenusa vai ser quanto? Vai ser 2 raiz de 2, tá? Esse aqui, quem está na frente é L, a hipotenusa é 2L, e o cateto aqui vai ser L raiz de 3. Tipo, se aqui for 2, aqui vai ser 2 raiz de 3, e aqui vai ser 2 vezes 2, 4. Num triângulo retângulo em que tiver um ângulo de 30 graus. Automaticamente esse aqui vai ser o de 60 graus. Tá bom? Então esses casos a gente usa muito para resolver semelhança. Um grande abraço, até a próxima aula. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Aqui quem vos fala é o seu professor Paulo Rossi. Vamos hoje viajar no mundo do sistema respiratório humano, essa estrutura corpórea responsável pelas trocas gasosas, ou seja, pelo ar que respiramos
recebemos o oxigênio oriundo da atmosfera, produto da fotossíntese, e eliminamos o gás carbônico oriundo de nossas células, fruto da respiração celular, um produto de nosso funcionamento metabólico. Além disso, podemos dizer então que o respiratório ele tem a função de absorver o oxigênio, eliminar o gás carbônico, e quando esse ar está saindo, passando pela laringe, ele acaba então gerando a entonação de nossa voz, que junto com toda a nossa caixa fonadora, boca, estrutura do crânio, desenvolve o nosso timbre. Então, se olharmos para a estrutura anatômica que compõe o respiratório humano, podemos então apresentar da parte mais externa, que são as narinas e fossas nasais, que favorece a entrada desse ar ao organismo, dando aquecimento, umidade, filtração, para que esse ar chegue o mais puro possível à região da respiração, a essa região chamada de pulmonar. Quando esse ar passa pela estrutura craniana, ele vai encontrar uma estrutura em comum, tanto para a estrutura do aparelho chamado de digestório, quanto para o aparelho respiratório, que é a faringe. A faringe, então, é uma estrutura comum a esses dois sistemas do corpo humano e que vão apresentar essa dinâmica. Quando nós estamos engolindo alguma substância sólida ou líquida, a epiglote, que faz parte da faringe, posiciona esse bolo alimentar em direção ao esôfago. Quando estamos falando, inspirando ou expirando, esse ar posiciona-se em direção à laringe. Ok? Então, está localizada a faringe na base do centro da estrutura do pescoço. Então, nós temos a laringe, que é essa estrutura onde fica armazenada as nossas cordas vocais, que estão presas às pregas vocais. Então, é na laringe que inicia o tubo respiratório propriamente dito, que nós temos lá a prega vocal. Durante a entrada de ar ou inspiração, essa prega vocal está aberta para que o ar possa ir em direção aos pulmões, e quando ele está saindo pela expiração, é fechado a estrutura e esse ar passa pelo meio das cordas vocais. E esse ruflar das cordas, esse agitar das cordas provoca a produção do nosso timbre. Então o ar, para entrar, ele tem que percorrer fossas nasais, a parte do nariz, passar pela faringe, laringe, vamos interiorizando ao corpo humano, formando a traqueia, que é um canal cartilaginoso, rico em anéis de cartilagem, que evita o processo de acotovelamento da traqueia, porque essas cartilagens vão se organizando sempre de um modo que, independente da posição do pescoço, o ar sempre estará passando por um tubo desobstruído. Então a traqueia inicia logo após a laringe e vai até chegar e sofrer uma bifurcação, formando assim as estruturas dos brônquios. Ao longo da traqueia há uma grande produção de muco pelas glândulas caliciformes. Esses mucos vão estar colaborando com o processo de purificação e filtração desse ar que estamos inalando, para que ele chegue o mais puro, mais aquecido e úmido possível ao pulmão e realize o seu grande funcionamento, que é a troca gasosa. Esse ar, quando passa então pela traqueia, recebe a ação desse muco, dos cílios que revestem internamente esse tubo, e chega lá no final da traqueia, sofre uma bifurcação para o brônquio direito, brônquio esquerdo. Esses brônquios sofrem várias ramificações já dentro do pulmão, que nós chamamos de bronquíolos, e na extremidade de cada bronquíolo existe lá um alvéolo pulmonar, que é uma estrutura formada por uma única camada de célula, por onde a hematose vai estar acontecendo. Daqui a pouco eu friso melhor isso para vocês. Então os brônquios são essas bifurcações que acontecem ao final da traqueia, brônquio esquerdo, brônquio direito. Já dentro dos pulmões, esses brônquios secundários sofrem
várias ramificações, diminuindo o seu calibre, que nós chamamos de bronquíolos. Em cada extremidade dos bronquíolos vai ter a estrutura dos alvéolos. Observe que a composição anatômica e histológica dos brônquios é bem parecido com o que estava na traqueia. Então você olha para os alvéolos pulmonares, são esses sacos que tem em grande quantidade dentro de cada pulmão. O pulmão ele é formado por essa estrutura dos bronquíolos e alvéolos, revestido por uma membrana, por uma película chamada de pleura. Então, como esse alvéolo ele é formado por apenas uma única camada de célula e ele é envolvido por vários capilares sanguíneos, que também é um vaso formado por uma única camada de célula, isso favorece a passagem dos gases a favor do gradiente de concentração. O oxigênio sai do ar atmosférico inalado, que é rico em oxigênio, e vai em direção ao sangue, enquanto que o gás carbônico sai do sangue em direção ao ar atmosférico, via também a favor do gradiente de concentração. Esse transporte leva o nome de difusão simples, é um transporte passivo via membrana plasmática. Então, no alvéolo pulmonar, ocorre a transformação do sangue venoso, bombeado pelo coração, sangue rico em gás carbônico, em sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Nessa estrutura apresentada, chamamos de hematose esse processo de difusão, que faz a absorção do oxigênio e a eliminação do gás carbônico. Para que todo esse processo possa acontecer, meus amores, é necessário que haja um trabalho não somente desses tubos, como também um trabalho das musculaturas que estão envolvendo as estruturas das costelas, o diafragma que está na base dessa estrutura por completo. Então, essa movimentação do diafragma, dos músculos intercostais e o posicionamento das costelas vão determinando a diferença de pressão. E é esta diferença de pressão que determina se esse ar vai entrar ou se esse ar vai estar saindo. Então, há dois movimentos que devem ser interpretados por nós para resolvermos questões vestibulares e Enem quando o tópico for respiração. Um deles é a inspiração, o outro é a expiração. Inspiração é a entrada de ar nos pulmões. A expiração é a saída de ar dos pulmões. Para o ar entrar, é necessário a contração dos músculos intercostais e do diafragma. O diafragma contrai e ele baixa. Quando ele se abaixa, ele eleva as costelas, aumentando o volume da caixa torácica, e isso diminui a pressão intrapulmonar e favorece o ar entrar. Quando ocorre a hematose e o ar dentro do pulmão se torna enriquecido em gás carbônico, o diafragma e os músculos intercostais relaxam. Isso vai então diminuir o volume da caixa torácica, aumentando a pressão intrapulmonar e acontecerá a saída de ar. Então, para o ar entrar, ocorre contração dos músculos intercostais e do diafragma que desce, aumentando o volume da caixa torácica, diminuindo a pressão intrapulmonar. Para o ar sair, relaxamento no diafragma, que retorna à posição original, sobe, diminui a caixa torácica, há um relaxamento dos músculos intercostais, diminui o volume da caixa torácica, isso aumenta a pressão intrapulmonar e o ar tende a sair. Nessas, então, de entrada e saída de ar, vai acontecer o processo de troca gasosa. O oxigênio, então, ele é transportado pelas células do sangue em direção aos tecidos que compõem o corpo humano, em 97% ligado à hemoglobina. E essa associação nós chamamos de oxihemoglobina. 3%, você pode encontrar algum autor que diga que seja 5%, diluído no plasma. O gás carbônico que vem dos tecidos em direção ao pulmão, ele vem de três maneiras. 25% associado à hemoglobina
e nós chamamos de carbohemoglobina, 5% dissolvido no plasma, normalmente na forma de H2CO3, e 70% na forma de íons bicarbonato dentro da hemácia e também no plasma do sangue, e isso favorece ao tamponamento sanguíneo. Solução tampão é aquela solução que apresenta um equilíbrio tão determinado que consegue permanecer com o mesmo pH, mesmo que ocorra alteração de hidrogênio ionizado ou de hidroxila ionizada. Nessa construção, tem uma coisa a falar a vocês, porque o ar atmosférico também pode ter CO. Se tivermos próximo um lugar de queimada e um lugar enriquecido com queima de combustíveis fósseis, pode apresentar uma abundância de CO. Professor, o que é o CO? O monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono tem uma afinidade muito maior com a hemoglobina do que o próprio oxigênio. A afinidade do oxigênio com a hemoglobina, do gás carbônico com a hemoglobina, é uma afinidade que ela é chamada de instável. O oxigênio se une à hemoglobina no pulmão e se desassocia dela lá no tecido. Mas o CO, quando ele se une à hemoglobina, ele forma a carboxihemoglobina e tem dificuldade de se despreender porque a afinidade é muito grande. Por isso que, infelizmente, em incêndios, em queimadas, em que o ser humano inala uma grande quantidade de CO, a chance de óbito é elevada, porque quando acontece a associação do CO à hemoglobina, não há formação de oxihemoglobina e isso dificulta o processo de oxigenação, porque o oxigênio é importante às nossas células para que as mitocôndrias possam funcionar e produzam energia, e essa energia sustenta as reações metabólicas. Caso aconteça alguma alteração na concentração de oxigênio ou de gás carbônico no sangue, existe um setor em nosso encéfalo chamado de bulbo raquidiano que tem a missão de receber esse estímulo e determinar respostas para voltar ao equilíbrio. Então, se porventura a concentração de oxigênio for alta no sangue, a respiração permanece com a frequência natural. Se porventura diminui a concentração de oxigênio, a frequência respiratória tem que aumentar para voltar ao equilíbrio. Se porventura a quantidade de gás carbônico aumenta no sangue, é porque tem pouco oxigênio, a frequência vai subir. Está vendo que se encaixam as duas referências? Se porventura o nível de gás carbônico está baixo no sangue, é porque vai acontecer um processo de alcalose. O menor nível de gás carbônico no sangue eleva o pH, então reduz a frequência para que se acumule um pouquinho de gás carbônico e o pH do sangue volte a ficar naturalmente ali entre 7, 7,2, 7,4, levemente alcalino, não é? Então, se porventura esse pH do sangue também for alterado, esse pH, se provocar a acidose, ou seja, o diminuir do pH, tornar o pH ácido no sangue, vai aumentar a frequência respiratória para eliminar esse excesso de gás carbônico. Se porventura ocorre uma alcalose, ou seja, elevação do pH sanguíneo, vai então reduzir a frequência para manter o pH constante. Então, o processo respiratório exige essa nossa atenção. Nós trocamos gases porque nossas células precisam do oxigênio para produzir ATP, adenosina trifosfato, energia que sustenta nossas reações metabólicas. E nós eliminamos gás carbônico porque é produto dessa degradação de combustíveis em nossas células. Tranquilinho? Então, aquele abraço para vocês, um beijo!